nós temos trabalhado muito aqui na Assembleia Legislativa. Como você sabe, a prioridade do nosso mandato parlamentar tem sido a área de saúde pública e, com muita alegria, nós conseguimos aprovar nos 2 anos anteriores projetos importantes, como a lei que garante a mamografia para que todas as mulheres do Paraná possam se prevenir contra o câncer, né? E uma outra lei importantíssima que foi aprovada recentemente é a lei que garante o teste do coraçãozinho para todos os recém-nascidos no estado do Paraná terem já dentro da própria maternidade realizado o exame para prevenir a cardiopatia congênita, ou melhor, para detectar precocemente a cardiopatia congênita, de modo que essa doença possa ser tratada de forma preventiva. Eu nasci em Curitiba, eu me criei em Curitiba, estudei aqui em escola pública, na escola estadual Nice Braga, lá na Santa Quitéria, estudei no Colégio Bom Jesus, estudei no Marista Paranaense aqui em Curitiba, estudei no Positivo, comecei a trabalhar aqui em Curitiba com 13 anos de idade como repórter esportivo na equipe do Carneiro Neto, na época na Rádio Globo. Depois trabalhei na Rádio Cidade em Curitiba, trabalhei na Rádio Difusora 590, trabalhei na Rádio Clube Paranaense, fui eleito vereador de Curitiba, fui secretário de Estado do Esporte e do Turismo do Paraná com 25 anos de idade, escolhido por um governador que foi ex-prefeito de Curitiba, que é o Jaime Lerner. Na secretaria tive a oportunidade de fazer projetos importantes como o Piá Bom de Bola, centros de excelência do basquete, do handebol, do xadrez, da ginástica olímpica, que funcionava lá na Universidade do Esporte. Fizemos o Piá Bom de Bola, maior programa social, educacional e esportivo do Paraná. Depois fui o vereador mais votado de Curitiba. Então eu devo muito a essa cidade. Foi nessa cidade que eu me criei. Meu avô foi prefeito de Curitiba em 1948, 1949. Nesta cidade nasceu meu filho, aqui batizei o meu filho. Eu fui batizado na igreja Santa Terezinha pelo Dom Jerônimo Mazzaroto e batizei meu filho na igreja do São Grato. Quem fez o batismo foi meu querido amigo padre Lino Zandoná, que é uma das figuras mais simpáticas que eu conheço e um homem vocacionado a servir ao próximo. Então Curitiba, embora eu goste de todo o Paraná, mas Curitiba é uma cidade pela qual eu tenho um amor profundo. Veja, os projetos de lei que nós apresentamos aqui, eles surgem de todas as formas. Alguns projetos surgem da leitura diária e apurada que eu faço dos jornais do Paraná e dos jornais de expressão nacional. Mas também muitos projetos chegam até aqui através de e-mails, através de cartas das pessoas. Tem ideias que as pessoas vêm expressar pessoalmente aqui no gabinete. E também tem aqueles projetos que chegam através de entidades que representam uma determinada classe social ou um determinado setor. Por exemplo, as entidades que atuam na área de saúde e de inclusão social trazem para mim muitos projetos. Foi assim que surgiu o projeto da lei do teste do coraçãozinho para prevenir a cardiopatia congênita. E só para citar um exemplo, o projeto da linha de ônibus interhospitais surgiu com a irmã Glaci, do Hospital de Clínicas. Eu, com 20 e poucos anos de idade, fui convidado pelo Dr. Fernando Miranda para ser presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, como voluntário lá na Universidade Federal do Paraná. Fui eleito e conheci uma freira maravilhosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa que é minha amiga até hoje. E essa freira, chamada Irmã Glaci, me contou que existia um problema das pessoas que chegavam na rodoferroviária vindas do interior e que não tinham como se locomover até o hospital, até porque não conheciam a cidade e não tinham dinheiro sequer para pagar um táxi. E aí eu fui conversar com então o presidente da URBS, o Frick Kering, levei também a freira, a Irmã Glaci, para algumas conversas e juntos nós chegamos à ideia de que Curitiba precisava ter uma linha de ônibus interhospitais. E nasceu ali a linha de ônibus interhospitais, que hoje serve a comunidade mais carente, não só as pessoas que vêm do interior do Paraná,
mas também pessoas que precisam se locomover de um hospital para o outro da cidade. O ônibus na época ele teve um grande destaque na imprensa, porque você via muito poucos ônibus no Brasil com elevador para os cadeirantes, com espaço para as pessoas portadoras de deficiência. O ônibus interhospitais tem um sistema de alto-falantes para anunciar as pessoas com deficiência visual que estão chegando em determinado ponto. Então foi uma verdadeira revolução no transporte e na saúde de Curitiba. E é assim que surgem os projetos de lei. Em primeiro lugar, que eu fico muito feliz pelo fato da Secretaria de Transportes reconhecer o problema. Um problema que não é culpa dela, um problema que vem já de muito tempo se agravando desde a época em que foi feito esse contrato com a F. Andrés, que é a empresa responsável pela travessia da Baía de Guaratuba através das balsas e dos ferryboats. Relembrando um pouco o passado, nós devemos nos lembrar que esses ferryboats eles foram modernizados, eles foram ali instalados sob o comando do DR pelo então governador Ney Braga. E era o Estado que tinha a responsabilidade de administrar ferryboats novos, modernos. Naquela época tinha o Piquiri, nomes de rios do Paraná, não me lembro o nome dos outros ferries, mas um deles eu lembro que era o Piquiri. Com o tempo, como muitas coisas que ficam na mão do Estado, esses ferryboats foram ficando sucateados. Em determinado momento, um governador quis fazer uma parceria com a empresa F. Andrés e instalou lá também balsas para concorrerem com o serviço do Estado. Então nós tínhamos os ferryboats na mão do Estado e as balsas com a iniciativa privada. Com o tempo, a F. Andrés conseguiu que os ferryboats fossem também para sua mão e criou um monopólio na travessia da Baía de Guaratuba. Com isso, como em tudo que existe monopólio, houve um relaxamento, um desleixo, um descuido e o pior de tudo, o não cumprimento de um contrato que essa empresa tem com o governo do Paraná. Neste último ano, algo que há muito tempo não se via, aconteceu. As pessoas chegaram a ficar mais de 6 horas na fila para pegar as balsas e os ferryboats. Por quê? Porque a empresa F. Andrés não colocou as balsas gigantes, que teriam cada uma delas a capacidade de transportar cerca de mais 30 veículos. Calcule você que 30 veículos em cada uma das 4 balsas gigantes atravessando a Baía ao mesmo tempo, nós teríamos ali 120 carros atravessando ao mesmo tempo a mais, o que reduziria e muito o tempo de espera na fila. A solução de ferryboats e de balsas é paliativa, mas até que o governo tome uma decisão sobre a construção da ponte na Baía de Guaratuba, proposta essa que está na Constituição Estadual do Paraná, sacramentada, nós dependemos disso para poder ir até aquela bela praia do Paraná. Mas estamos também nos engajando na defesa da melhoria da mobilidade no litoral do Paraná. E a melhoria da mobilidade não passa só pela construção de uma ponte na Baía de Guaratuba. Nós precisamos também que o governo do estado interceda junto ao governo de Santa Catarina para que seja resolvida a trincheira no município de Garuva, para que as pessoas que vão pela outra estrada para Guaratuba não tenham que ficar paradas durante horas no sinaleiro que existe. Nós precisamos melhoria no acesso a Pontal do Paraná, Pontal do Sul, melhorias na entrada de Matinhos, na saída de Guaratuba. Existe uma proposta também que eu sou favorável, que é da iluminação da Serra do Mar, e acredito que a Ecovia poderia muito bem fazer essa iluminação, já que ganha um valor bastante elevado com a cobrança de tarifas de pedágio. E aí existe um outro problema sério que precisa ser resolvido, que é a diminuição das tarifas de pedágio. Eu não sou contra o pedágio, mas considero o preço do pedágio no Paraná muito caro, e acho que o pedágio ele se legitimaria na medida em que houvessem estradas alternativas, até porque, de certa forma, há um cerceamento do direito de ir e vir das pessoas mais pobres. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez sendo entrevistado aqui pelo Programa em Ação, me colocar à disposição dos telespectadores, pedir para as pessoas colaborarem com ideias, sugestões, propostas para o nosso mandato parlamentar, através do site
www.neileprevot.com.br, através do nosso e-mail contato@neileprevot.com.br, e também nos acompanharem nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, fazerem parte de um diálogo construtivo, fraterno e sincero conosco. Nosso mandato pertence ao contribuinte, ao eleitor paranaense e, portanto, todas as sugestões e críticas construtivas serão sempre muito bem recebidas.